Olá amigos, muito bom dia, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 24 de julho. O Ibovespa, depois de uma sequência aqui de 11 pregões fazendo em mínimas ascendentes, quebrou essa sequência, cai agora 0,79%, perdeu a mínima do pregão anterior, esboçando aqui o início de uma correção desse movimento de subida, onde o primeiro nível de suporte na faixa dos 48 mil pontos, e um pouco mais abaixo teríamos outro nível em torno de 47.650 pontos. Então são os primeiros níveis de suporte para esse movimento atual de correção do Ibovespa, que seria muito bem-vindo para avaliar essa queda do Ibov e trazer alguma alternativa de compra em alguns ativos depois desse alívio ali nessa movimentação mais forte para cima, que ficou um pouco mais esticada, enfim, mais sobrecomprada. PTR4 no pregão de hoje apresenta aqui uma queda de 0,3%, perdeu a mínima do pregão de ontem, que já tinha sido um candle ali de enfraquecimento. Abriu aqui, a primeira hora de pregão ficou mais travada, pegando pelo gráfico de 15 ou até mesmo de 10 minutos. Abriu caindo, depois subiu, bateu aqui nesse ponto, gerou um topo ali na região de congestão. Seria uma das alternativas se fosse para trabalhar em alguma operação na Petro. Para mim seria essa, e inclusive comentada no vídeo chat de abertura do pregão. Seria essa a única alternativa. O stop ficou um pouco grande para esse day trade, na faixa de 0,7%, 0,8%. E aí teria que projetar algo ali no mínimo na faixa de 1,4 aqui para baixo para valer a pena em cima aí da PTR4. O fato é que esse stop provavelmente me tiraria até dessa operação. O tamanho do stop pelo gráfico de 10 minutos muito grande, que ainda ficou muito grande para ela. Mas enfim, gerou uma sinalização em negativo que pode trazer a ação para um movimento aqui de baixo, o início de um movimento de baixo, onde teria uma região, um pouco de suporte na faixa 16,10 e depois na faixa ali de 15,86 a 15,75. A Vale 5 no pregão de hoje apresenta queda, perdeu a mínima do pregão de ontem. Aqui seria algo como um topo duplo no G60, uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa de curtíssimo prazo. E qualquer alternativa também não seria de swing trade, seria mais de tentar uma operação mais de day trade nela, que seria caiu, gerou aqui uma correção, ficou mais lateral, perdeu aqui a mínima, seria uma das alternativas de tentar uma venda com stop aqui, tentando pegar um movimento ali para baixo. Mas são ativos que não trazem uma perspectiva tão forte para baixo, que apoie de maneira aí tão boa esse day trade na ponta vendedora desse tanto Petro como Vale. A FIBR3, que vem apresentando já um enfraquecimento da tendência dela de alta de curto prazo, uma chance de mudança. Vai acontecendo essa mudança aqui agora, com a formação de um pivô de baixo, perda da mínima que vinha ali sempre sendo ascendente aqui no gráfico semanal, em cima de região de resistência, bom sinal de reversão, ou seja, enfraquecendo mais ainda essa tendência de alta, até mesmo de médio prazo, então abrindo espaço para ter ali um momento um pouco pior para se pensar em ponta compradora em cima de FBR3. O próximo nível de suporte que ela já está aqui é essa região em torno dos R$ 25,20 até essa mínima R$ 24,95, e abaixo disso já ficaria mais lá por volta dos R$ 23,70. Outra ação que também vai apresentando uma perda de força no movimento de subida, VIVT4. Essa subida da VIVT4 é importante ressaltar que ela atingiu um nível de resistência no gráfico semanal, apesar da correção mínima em termos do que caiu, que ela corrigiu, foi muito pouco em termos de tempo, mas enfim, é um sinal negativo. Após atingir a região de R$ 49,38 a R$ 50, que é essa faixa de preço onde tem um número redondo, zona de resistência psicológica. O ativo apresenta queda de 2,62%, um forte gap de baixo, e segue aí de maneira fraca nessa movimentação para cima, gerando um indício aí de retorno aí para essa região de 48, onde ela ficou um tempo ali travado, ou até mesmo a nível de suporte na faixa dos R$ 46,67. E por último, CIRI3. A CIRI3, a gente comentou na última videoanálise de destaques da PDGR3, a CIRI3 também estava ali nesse formato, apesar de não ter sido falada na videoanálise de ontem, ela apresentou hoje
uma quebra nessa sequência de mínimas ascendentes, desse movimento de alta, quebrou essa sequência desse movimento de alta. Depois de uma correção satisfatória em termos do que ela caiu para o que ela subiu, correção satisfatória seja no preço ou no tempo, o que poderia apresentar a partir desse momento uma reversão dessa atual tendência aqui de alta dela e começar a enfraquecer, apesar da tendência bem definida no longo prazo desse papel. Mas de qualquer forma é uma queda de 1,77%. Se a gente olha para o gráfico de 60 minutos, ela confirma basicamente uma reversão de tendência ali no gráfico intraday. Aqui o início de um movimento de baixa e os próximos níveis de suporte para esse movimento de baixa que ela pode atingir começa aqui na região de R$ 16,21 e vai até ali na faixa de R$ 16,05. Seria essa faixa aqui de suporte um pouco mais importante para a Série 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.